E aí, vamos iniciar, né, falando um pouquinho do tão temido estresse, que muitas vezes ele é visto apenas como um vilão. E aí, quem estava Uhum, na live de inteligência emocional sabe que nem tudo é 100% vilão e nem 100% mocinho, né? Tudo pois que a gente sente, todas essas coisas que a gente sente, sempre vai ter algo que vai nos impulsionar, né? E aí, o estresse, ele está muito associado a diversas mudanças no funcionamento do nosso organismo. E aí se vai incluir alguns sintomas físicos, comportamentais e emocionais. Se a gente, vou falar até uma coisa aqui que é bem conhecida, quem nunca ouviu falar em gastrite nervosa, né? uhum. Então, assim, eu conheço muitas pessoas que têm gastrite nervosa, né? Eu suspeito que eu tenho gastrite nervosa também. Porque já aconteceu algumas vezes de assim, quando eu tô passando por um momento muito conturbado, eu sinto muita dor no estômago. Nessa quarentena nem tanto, então Sim. acho que eu tô de boa por enquanto. E aí, um questionamento, fica um questionamento, será que só os adultos podem se estressar? Né? Será? Uhum. E às vezes a gente ouve de crianças e adolescentes que estão estressados, ou então às vezes eles nem falam, né? Porque para a criança e adolescente verbalizar o que eles estão sentindo é mais difícil. Mas a gente percebe por algumas ações já para perceber, né? E aí é importante a gente dizer que assim todas essas emoções sentidas pelas crianças e adolescentes precisam ser validadas, né? A gente precisa levar em consideração. E aí as crianças e adolescentes, eles podem sofrer esse estresse devido a vários fatores. E aí vem aquela questão de relacionamento pessoal, né? Principalmente com a família, que é onde eles têm um contato maior, né? Na maior parte do tempo. Nós adultos, a maior parte do tempo, geralmente a gente passa no trabalho, né? Já as crianças e os adolescentes é dentro de casa. E aí também pode acontecer por alterações biológicas, né? Aspectos socioeconômicos. Aí a pessoa vai dizer, como assim aspecto socioeconômico na criança e adolescente? Se a Sim. família, né, tiver passando por uma dificuldade Uhum. financeira, a criança ou adolescente vai absorver isso também, né, gente? Sim. Quem tem filho aí sabe, se às vezes a criança ou adolescente tende a ficar até um pouco assim mais retraído, mais calado. E aí quando a gente vai puxando, né, às vezes esses pais até levam a criança ou adolescente para uma consulta psicológica por perceber, não, meu filho, minha filha tá apresentando sintomas depressivos, não sei o quê. Quando a gente vai puxando, a gente vai ver que tem um fundo lá num problema familiar, né? Então, assim, conversem, né? Conversem com seus filhos, é muito importante, porque os filhos, eles tendem a pensar, eu não sei se eu falei aqui, acho que foi na live passada que eu falei e vou repetir, né? Geralmente os filhos, eles tendem a, quando os pais, né, os adultos passam por algum problema, e às vezes quando os adultos começam a brigar, às vezes justamente por questões socioeconômicas, o filho ele tende a achar que assim, o problema é ele. Né? Ah, eu sou um fardo. Uhum. Ah, se eu não tivesse aqui, meus pais não iam gastar tanto, não sei o quê. Então, isso pode acontecer. Então, é por isso que é importante essa conversa aberta com eles, certo? Porque às vezes a gente pensa assim, eles não entendem, né? Eles não sentem, mas sentem, Uhum. certo? E aí, existem alguns sinais de estresse e que vai apresentar alguns sintomas. Que sintomas são esses? Tremores leves nas mãos e nos lábios. Né? Às vezes a pessoa começa a tremer. Eu já atendi, inclusive, paciente que assim, olha, eu vivo assim. E realmente a pessoa vivia numa tensão tão grande, né? Que essa pessoa tremia bastante. E aí, com o passar do tempo, a gente foi percebendo que era tão assim, era psicológico mesmo, que foi diminuindo os tremores, né? Então, às vezes o lábio, né, começa a tremer. Quem nunca teve um tremor no olho, né? Sim. Quem nunca teve um tremor no olho? E é No horrível, né? dedo. No dedo?
no dedão. Às vezes tem gente que o dedo treme involuntariamente, né? E aí pode Olha ser sinal aí, de estresse também. tá vendo? Outra coisa também, outro sintoma que é muito comum são as dores que, né, aqui no pescoço, nas costas, às vezes alguns espasmos musculares. Então, às Isso, vezes você tá sentindo pasmo. um peso, né, eu tô com um peso assim que eu não sei o que é. Às vezes é o estresse, né? E carregar tanta coisa, ele tá sentindo tanta coisa e às vezes, muitas vezes tá segurando, né, achando que pode segurar sem precisar de alguma ajuda, porque chega uma hora que a gente precisa, né, buscar uma ajuda profissional. Tontura, o estresse também pode causar tontura. Às vezes a pessoa sente uma tontura e não imagina do que seja. E aí pode ser, né, um sintoma de estresse. Zumbido no ouvido, que geralmente o zumbido no ouvido a gente sente quando a gente muda de altitude, né? Mas aí de repente Uhum, você tá em casa e você sente direto esse zumbido. Então, assim, ficar alerta, né? Lembrando que todos esses sintomas que eu tô falando aqui não é necessariamente obrigatório ser estresse, né? Mas que são os sintomas mais comuns de surgirem, certo? Às vezes um suor frequente, às vezes a pessoa fica suando muito frio, dificuldade para engolir. Essa dificuldade para engolir a gente ouve muito com as pessoas ansiosas, né? Aquele travo uhum, na garganta, né? Gripes e resfriados frequentes. Por quê? Porque o estresse, ele vai liberar o hormônio que é o cortisol. E esse hormônio sendo liberado em grande quantidade, né, ele pode desregular muita coisa no organismo, e inclusive nossa imunidade. Então, olha só, por que é importante a gente falar do estresse justamente durante a quarentena que a gente está passando, no momento que a gente mais precisa que nossa imunidade esteja boa, né? E aí, pois é. dor no estômago, azia e náusea. E a dor no estômago, falei agora, dentro da gastrite nervosa. Outra coisa também, tem pessoas que vão apresentar uma diarreia ou prisão de ventre. Então, vai ter essa alteração intestinal. Eu me lembro que, Uhum, eu acho até que eu já comentei aqui, né? Que eu fiz uma live com a nutricionista e ela falou, né? Nosso intestino é nosso segundo cérebro. E ela explicando lá como é que era essa ligação, eu achei bem interessante. E aí eu me lembrei, eu vendo esses sintomas, eu me lembrei de um caso que aconteceu comigo há muitos anos atrás. Eu trabalhava numa empresa que era muito estressante. E eu vivia tendo afta. Eu tinha muita afta, uhum. direto, assim. E é incrível, né, como assim, depois que passou, acabou. As aftas acabaram, né? Então, por quê? Porque a gente sabe que muitas vezes as aftas ela está relacionada com a questão estomacal. Então, se o estresse ele vai mexer com o nosso estômago, então mexe com o estômago, com o intestino, olha só, né? Mexe com tudo. Então, pode desenvolver. Tem mais um sintoma que aconteceu comigo, né? E já vi algumas pessoas também reclamando desse tipo de Sim, sintoma, da afta. E é terrível, né? demais. Tá bem relacionado mesmo. Posso Pois é. continuar? Pode. Então, né, eu acredito muito que aquilo que você não consegue expressar com palavras, o seu corpo expressa por você, né? É a questão da psicossomatização. Aquilo que a gente não consegue falar, o corpo vai dar um jeito de nos mostrar que tem alguma coisa errada. Então, muita gente sofre com estresse e com outras coisas, né? E às vezes nem sabe que é isso. E o seu sofrimento é em virtude de algum fator de estresse, né? E acaba tendo aftas, todos esses sintomas físicos que você falou, né? Mas então, eu queria falar sobre estratégias de enfrentamento a essas situações de estresse, né? Para a gente não ficar só no problema, vamos falar É. dos enfrentamentos, né? Então, eu queria trazer uma palavrinha aqui para vocês hoje, muito usada na psicologia, que se chama coping. Não sei quantos de vocês já ouviram falar, vocês que estão acompanhando a gente, mas coping é uma palavra em inglês que significa enfrentamento, né? E nós todos desenvolvemos ao longo da vida, desde a infância, algumas estratégias de enfrentamento
de situações estressoras, né? Ou seja, estratégias de coping. A criança pequena já utiliza algumas estratégias como forma de lidar com situações que causam estresse, né? E como Cíntia falou, né, o estresse ele é causado por diversas razões. E também vão ser diversas as estratégias que a gente pode adotar de acordo com as nossas características pessoais, individuais e de acordo com a situação também. Então, os psicólogos falam de duas estratégias ou dois tipos de coping principal. Um é focado no problema e o outro é focado nas soluções. Então, algumas pessoas vão, diante de uma situação estressora, concentrar ali os seus esforços psicológicos no problema, tentar resolver o problema, a situação. Por exemplo, vou pegar o seu exemplo, viu, Cíntia? Você trabalhava numa empresa que era muito estressante, né? Isso, e você estava tendo muita afta e estava tendo muito sintoma. Então, pelo que você falou, a sua estratégia foi se afastar, né, do problema, ou foi resolver o problema saindo, né, desse trabalho. Então, você focou no problema e resolveu. Então, algumas situações na nossa vida tem como a gente resolver focando no problema, mudando a situação. Às vezes é um relacionamento que não está te fazendo bem, aí você corta a relação com a pessoa e resolve aquele problema. Mas tem outras situações que não dá para mudar o problema. E a gente está vivendo claramente uma situação em que a gente não pode mudar. Algo que foge ao nosso controle. Que é a pandemia, é o vírus, é a quarentena. Né? Então a gente não pode mudar isso, infelizmente. Então, diante de certas situações em que a gente não pode mudar o problema, a gente pode mudar as nossas emoções frente ao problema, né? Então, tem pessoas que vão recorrer a esse tipo de estratégia e nós passamos, né, semana passada, nas turmas, em algumas turmas de ensino médio, a gente tem acompanhado os alunos meio de perto, né, para saber como é que eles estão lidando com as dificuldades da quarentena, e eu falei um pouco sobre isso com os alunos e muitos trouxeram algumas estratégias de enfrentamento que eles nem sabiam que era relacionada a coping, né? A maioria nem conhecia essa palavra, mas já fazia uso de algumas estratégias. E principalmente, né, nesse momento em que a gente não... Tem um comentário aqui da minha amiga Mísia, já dizia Frankl, né, um grande teórico da psicologia, quando você não pode mudar a situação, né, mudamos a nossa forma de reagir diante da situação. Muito bem lembrado, Mísia. Muita ler, né? Frankl, eu sou gosto da suspeita. logoterapia. Também gosto. Já li muito Frankl, eu acho muito interessante sim, isso que ele traz. E é bem verdade, né? A gente tem visto os nossos adolescentes, as nossas crianças, pais e mães, né, daqui do colégio têm relatado e têm adotado algumas estratégias. Eu vou citar 8, tá? 8 estratégias principais de coping frente a situações de estresse. Então, algumas pessoas diante de situações de estresse, eu falei dos dois tipos, né? Um focado na emoção e outro focado no problema. Agora eu vou falar das principais estratégias, que eu selecionei 8 aqui. Algumas pessoas diante de alguma situação de estresse vão recorrer ao confronto, vão querer brigar, vão querer bater de frente, vão querer muitas vezes utilizar recursos de hostilidade, agressão, coisas que envolvem risco, né, pra gente. E foi o que eu citei até como exemplo para alguns alunos, né, que às vezes você está diante de uma prova, né, uma situação estressante, você estudou, às vezes estudou, mas chegou na hora da prova e não conseguiu entender bem as questões, a proposta, e aí tem alguns alunos que a primeira reação é querer brigar com o professor, é querer, sabe, contestar aquela prova e tal, querer brigar com um colega, chega em casa, briga com os pais. Às vezes é uma situação estressora que faz com que desperte, né, a agressividade nas pessoas. E é uma estratégia de enfrentamento,
Mas eu não diria que é a melhor, né? Claro que em algumas situações a gente vai precisar confrontar, sim, com os problemas. Existem situações em que é necessário discutir, mas é como tudo que a gente tem falado aqui, eu sinto, né? Existem algumas coisas que... Existe um limite entre o que vai nos fazer bem e o que vai nos fazer mal. E a estratégia de confronto, de bater de frente, ela me parece um pouco delicada, um pouco perigosa, porque tem riscos. Embora, claro, em alguns momentos, em contextos sociais, a gente precise reivindicar os nossos direitos, o nosso espaço, né, frente a algumas situações. E o confronto talvez seja interessante, mas existe um limite entre o confronto e a agressão, né, que às vezes andam juntos, a gente tem que ter cuidado com isso. A segunda estratégia que muitas pessoas utilizam é o autocontrole. E eu até marquei aqui no meu roteiro de asterisco, porque é uma estratégia que, segundo apontam algumas pesquisas aqui no Brasil, são estratégias que muitos adolescentes utilizam, né? O autocontrole é controlar os próprios sentimentos e as emoções frente a uma situação de estresse. Virar, vai fechar os olhos, vai contar até 10, vai tentar fazer uma meditação, vai tentar se acalmar de alguma forma para enfrentar aquilo, né? Então, o autocontrole é uma boa estratégia para quem está lidando com alguma situação de estresse. Embora algumas pessoas não gostem, mas eu acho, né, pessoalmente, que é uma estratégia interessante. Você tentar controlar a agressividade, a raiva, né, através de diversas formas. Tem técnicas, tem respirações, tem várias formas que nós podemos utilizar para o autocontrole. A terceira estratégia de coping ou de enfrentamento é a aceitação da responsabilidade. Então, muitas vezes, quando a gente se vê diante de situações estressoras, a gente quer culpar alguém, né? E eu citei o exemplo nas turmas, né, que alguns alunos, às vezes, culpam, né, se dão mal numa prova, por exemplo. Culpa um professor, culpa um colega, culpa alguma determinada situação, né? E na vida a gente às vezes, tem algumas pessoas que têm essa tendência de estar culpabilizando, né? Aconteceu uma situação de estresse, alguém tem que ser culpado por isso, não é possível. E pesquisas apontam que aceitar a responsabilidade diante daquilo faz com que o estresse diminua, né? Então, a aceitação da responsabilidade, pensar que, tem uma situação estressora, talvez tenha alguma pessoa que está me incomodando, mas eu também tenho uma responsabilidade nisso, né? Eu tenho uma parte nisso, nessa queixa que eu estou fazendo, eu tenho uma parte nisso, né? Então, aceitar a responsabilidade, assumir, é inclusive um bom caminho na psicoterapia, né? No acompanhamento individual que a gente faz com as pessoas, né, Cíntia? A gente trabalha muito a questão da responsabilização, né, frente às queixas, né? Nós somos livres e responsáveis, como diria Frank, né? Outras pessoas vão utilizar uma quarta estratégia de enfrentamento, que é o afastamento. Eu também marquei de asterisco aqui, porque na pesquisa que eu li, essa é a segunda estratégia mais utilizada por adolescentes, é se afastar do problema. Então eu trouxe esse exemplo, né, ainda agora, de que às vezes você está num relacionamento, às vezes você está em um emprego, está te fazendo mal, e a solução que você encontra é se afastar daquele problema, como forma de lidar com ele, né? Se afastar do que está fazendo mal. E é importante não confundir afastamento de fuga, né, que é outra estratégia, né? Afastamento é a quarta estratégia, fuga é a quinta. E eu não diria que a fuga seja uma estratégia interessante, mas ela é uma estratégia de lidar com situações de estresse. Então, eu gosto de pontuar isso porque se afastar com responsabilidade é uma coisa, mas fugir do problema é outra coisa, né? Então tem pessoas que fogem, que tentam não pensar no problema, tentam se distrair. E existe um limite também entre uma boa fuga, digamos assim, e uma má fuga. E foi o que eu trabalhei com os alunos semana passada, porque alguns
me relataram que tem jogado muito, né, na quarentena como forma de lidar com todo esse estresse. E aí eu questionei, né, para ele, será que jogar demais os jogos online não tem sido uma estratégia de fuga? Porém, nesse caso é interessante, porque ninguém vai passar 24 horas do dia pensando em morte, pensando em tragédia, pensando na pandemia, né? Isso, a gente precisa das nossas distrações, a gente precisa das lives, a gente precisa, né, dos conteúdos, a gente precisa fugir um pouquinho, se distrair. Agora, é sempre aquela coisa, existe um limite entre o que nos faz bem e o que nos faz mal. Às vezes, fugir demais dos problemas e não encarar, não tirar uma parte do dia para pensar sobre essa situação que está estressando, pode ser uma estratégia desadaptativa e aí eu não acho interessante, né? A penúltima estratégia, a sétima, se chama reavaliação positiva, que foi uma estratégia muito trazida também pelos alunos e que eu escuto de muitas pessoas, né, que significa ver o lado bom em alguma situação ruim. Essa é uma excelente estratégia de coping, né, para quem se depara com uma situação de estresse, com uma situação em que você não pode mudar, né, você tenta enxergar alguma coisa positiva nisso. Então, quando eu perguntei aos alunos, né, o que é que vocês têm feito de bom na quarentena? Então, muita gente trouxe muita coisa boa e eu fiquei muito feliz em ouvir isso, porque muita gente falou que tem tirado esse tempo livre para aprender coisas novas, para aprimorar habilidades, para se aproximar da família, né, para botar algumas coisas em dia. Então é possível enxergar coisas positivas mesmo em meio a uma pandemia mundial, mesmo em meio a esse caos, né, que a gente está vivendo. Existe a possibilidade da gente ver a situação e tentar tirar algo bom disso. E por último, a estratégia que é a mais interessante para mim, é que eu acho mais eficaz, né, frente a situações de estresse, que é a estratégia do suporte social. Ou seja, quando você procura pessoas que possam te dar o suporte para enfrentar a situação de problema. Procurar amigos, familiares, professores, profissionais especializados, né, no nosso caso. Às vezes você está sofrendo com muito estresse e é muito interessante procurar alguém que possa te ouvir, que possa te ajudar. E nós, né, da psicologia, somos profissionais especializados nisso e podemos sim, se você que está nos acompanhando faz parte do Djanire Tavares, é um professor, é um funcionário, um aluno, ou pai ou mãe, você pode nos procurar e falar sobre essas situações de estresse, caso você esteja enfrentando alguma, e a gente pode dar esse suporte, né? E eu marquei também com asterisco, porque é uma das estratégias mais utilizadas, né, por muitos adolescentes jovens, e para mim é a mais eficaz. Então, retomando as três principais, né? Suporte social, afastamento e autocontrole. Então, controlar as emoções, se afastar do problema ou buscar ajuda social. São três estratégias interessantes, né, para quem está vivendo alguma situação de estresse e quer lidar bem com ela. Porque o estresse faz parte da nossa vida diária, né? É impossível eliminar o estresse. Então, a gente pode mudar a nossa maneira de enfrentar, né? A gente pode tentar lidar com os efeitos nocivos do estresse à nossa saúde e nosso bem-estar, né? E aqui tem algumas dicas, né? Pequenas mudanças que ajudam a aumentar a nossa resistência a estressores, né? A gente pode tentar dormir melhor, né? Existem chás, calmantes naturais que podem nos ajudar com isso, chá de camomila, né? Maracujina, algumas coisas que podem nos ajudar caso a pessoas tenham dificuldade de dormir e precise recorrer a algum tipo de chá ou calmante, né? Existem soluções muito interessantes que podem nos ajudar a dormir melhor. Cuidar da nossa saúde em geral, cuidar da nossa alimentação, fazer atividades físicas é muito importante para nos ajudar a lidar, né, a produzir sensação de bem-estar, para lidar com situações de estresse. Investir em momentos de prazer e relaxamento, né, que são muito interessantes, e evitar alguns estimulantes, né? Se você está submerso em alguma situação de estresse, é interessante que você
evite substâncias tóxicas, né? Evite muito café, bebida alcoólica, tabaco, outras drogas, né? Porque muitas pessoas recorrem a substâncias, né? Ao uso de drogas, ao uso de substâncias tóxicas para aliviar o estresse. Talvez isso não seja interessante, né? Talvez seja mais interessante buscar cuidar mesmo da saúde, se você quiser ter resultados a longo prazo. Então, Cíntia, por favor, complete, Tu tá passa a mudo pra bola mim para de novo, você. vai. Tô? Eu vou. Tu tá me ouvindo? Mas pode. Sim, tô te Tá me ouvindo. ouvindo? Tô. Eu vou Mas fazer pode assim, continuar, Lud. sua Eu vez. vou. Eu não tô ouvindo tu, não. Eu tava ouvindo aqui, mas tu sabe que tem um delay. Eu vou Sim, fechar, eu vou te fechar e vou te colocar de novo pra ver se eu te escuto. Aí enquanto eu vou colocando, eu vou adiantando aqui. Peraí, viu? certo. Vamos lá, né, gente? Não sei como é que. O que é isso que acontece. Mas eu vou botar ele de novo, tá? Pra gente dar uma continuidade. Bom, então vamos continuar, né? Enquanto o Ludi volta. Ele falou algumas dicas, né? E eu trouxe mais outras. Ludi? Sim, oi. Agora deu certo. A gente tem que descobrir que Vamos mistério lá. é esse. Tu chega Pois é. notificação no teu celular, assim, chega alguma notificação às vezes, tipo do WhatsApp, alguma coisa. Chega. Então A acho que é do isso. Instagram. Porque Mas a do Instagram no meu não fazia nenhum. Não sei. Porque eu desativo Do tudo, WhatsApp sabe? não, chega do Instagram. Eu vou desativar Eu na desativo próxima tudo, live pra gente porque. fazer o teste. É. Porque eu percebi que foi isso, que era isso que acontecia às vezes. Deve ser. Então vamos lá, Pronto. vamos continuar. Obrigado pelo toque. É muito ruim ficar sem ouvir. Então vamos voltar, né? Então, continuando com as dicas, é bem importante que a gente faça um planejamento das atividades, né? E fazer escolhas e compreender que algumas dessas escolhas, algumas dessas atividades, a gente não tem como mudar. E aí, outra coisa que é interessante é perceber, entender que nós somos seres humanos, nós somos passíveis de erro. Então, acontece muitas vezes a gente se estressar bastante por questões que, assim, é porque não era para estar errado, né? A gente acaba se cobrando demais e uma autocobrança excessiva, ela é muito prejudicial. Então, a gente precisa, sim, focar nas nossas qualidades. Mas a gente também precisa entender que nós somos seres humanos e que nós vamos errar, né? Uhum. E aí uma coisa interessante é que a gente precisa também arranjar um tempo para diversão. A gente precisa, faz parte. Eu tenho uma história que eu sempre gosto de contar. Eu acho que eu até contei em alguma live e a gente já falou tanto, né, que eu nem de uma pessoa que eu atendi que ele chegou num nível de ansiedade tão extremo, né? Que ele chegou naquele nível de ansiedade que ele não sabia nem tipo quem era ele, onde é que ele estava. E aos poucos, durante o acompanhamento que eu fui fazendo com ele, quando ele estabilizou, né? Uma das coisas que a gente percebeu é que tipo ele vivia só para o trabalho, só para o trabalho. E ele trabalhava em casa. Então, isso assim, ele vivia tanto para o trabalho e começou a absorver as notícias ruins que tinha na cidade. Então, era acidente, era assalto, era isso, entendeu? E isso aí foi fazendo com que o nível de ansiedade dele fosse ficando elevado. Aos poucos, com o tempo, né, de terapia e tudo, ele foi entendendo que ele precisava do momento de lazer. Então, ele era casado, tinha uma filha pequena. E aí ele começou. Quando ele começou tipo, ele disse, não, eu vou tirar final de semana para sair com minha família, para brincar com minha filha. Ele foi melhorando consideravelmente. Então, a gente precisa, sim, né, tirar esse tempo de descanso. Eu estava até falando com os alunos da terceira série do ensino médio, que como esse ano tem Enem, então, assim, a apreensão deles é muito grande. E aí eu mostrei para eles a questão de fazer um cronograma, fazer um planejamento, né? Como esse que eu mostrei até semana passada. Sim. E aí eu disse, agora vocês precisam entender que vocês precisam tirar um dia para descansar a mente. Porque a mente, ela muito cheia, também ela não vai conseguir processar, né? Não adianta. Então,
faz bem para a nossa saúde mental a gente tirar um tempo para o lazer. Então, é muito importante, certo? E aí, porque vai melhorar a nossa qualidade de vida, certo? Então, outras dicas, né, que a gente pode colocar aqui. Identificar as armadilhas comuns do seu pensamento. Às vezes, nós criamos armadilhas, né, com os nossos pensamentos. Sabe aquele pensamento, e se? Às vezes a gente fica criando algo que ainda não aconteceu. Então, começar a se trabalhar com relação a isso, né? Então, ter muito cuidado com os pensamentos que sempre vai te colocar para baixo, E é outra questão também que eu sempre bato na tecla, quando às vezes eu faço uma atividade de autoconhecimento, e aí eu pergunto, né? Olha, coloque, liste 5 qualidades que você tem e 5 coisas das quais vocês gostariam de mudar, que vocês não gostam de vocês, né? Que vocês se sentem mal. É incrível como os ditos defeitos, eles se sobrepõem, né? E aí eles não sabem as suas próprias qualidades. Então, isso é uma coisa que a gente precisa estar se trabalhando. Outra coisa é, quando tiver sob pressão, tentar manter a calma. Por quê? É da mesma forma quando a pessoa, exemplo, está se afogando. Quanto mais você se desespera, mais você afunda. Quando você tenta se acalmar, é mais fácil de boiar. Isso é a mesma coisa, uma crise de ansiedade, né? Quando a pessoa está numa crise de ansiedade, se ela se desesperar, ela vai ficar mais ansiosa ainda. Então, tá sob pressão, mas eu sei que é difícil, vou dizer que é fácil, claro que não é, né? Mas peraí, né? O que é que eu posso fazer agora? Então, e uma coisa interessante é separar as coisas urgentes das importantes. Isso é uma coisa que a gente precisa, porque às vezes o que leva o estresse, a gente vive hoje num mundo tão corrido, né, que a gente quer fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. E aí, se a gente não colocar as prioridades, vai acabar que a gente vai esquecer das coisas urgentes, né, e das coisas importantes, e vai ficar mais estressada ainda, né? Uma coisa interessante que o Ludo já falou, né, da questão da alimentação. Então, a gente precisa ter um bom hábito alimentar. O alimento está totalmente relacionado também à nossa parte emocional. Né? Identificar o seu propósito e alinhar com suas ações, tá? E focar em controlar o seu tempo. A questão do gerenciamento de tempo. Às vezes o que leva ao estresse é porque a gente não consegue gerenciar bem o tempo. Então a gente tem tanta coisa para fazer, tem tanta coisa acontecendo ao redor e a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo. Aí volta para a mesma coisa, né? Do que é urgente, o que é importante. Então, por isso que uma coisa que para mim nunca vai sair de moda é o papel. Não vai. Por quê? Porque é muito importante a gente fazer anotações. Porque se a gente ficar guardando só na cabeça, isso eu falo muito para os alunos, né? E tanto para os alunos da escola, como para os alunos do cursinho. Porque se eu só fazer uma lista somente na nossa cabeça, vai faltar alguma coisa, a gente vai esquecer de algo. Então é muito importante que a gente distribua essas atividades, né? Então, o que é para fazer de manhã, de tarde, à noite, não sei, depender do seu horário. E aí a gente consegue gerenciar o tempo. Eu me lembro que semana passada, porque eu faço minha programação da semana, né? Pego um pedaço do domingo, faço a programação da semana. E eu tinha feito a programação da semana, a segunda-feira estava assim. Aí, da gente ter que fazer as atividades, né, com os alunos. E eu tive que encaixar. E o mais engraçado é, como estava tudo já anotado, eu consegui, né, fazer tudo o que estava planejado, mais o imprevisto que aconteceu. Então, por isso que é esse planejamento. Porque vão surgir imprevistos. E aí fica mais fácil, né, da gente não surtar, né, com tanta coisa, assim, se desesperar. E aí, outra coisa que é muito importante, a gente ouve muito falar agora, principalmente nessa época da quarentena, muitas pessoas estão tendo problema com o sono, né? Muito problema de insônia, que é o que o estresse traz, né? O estresse, a ansiedade traz essa insônia, porque é preocupação, muita preocupação. Então, uma dica que eu vou trazer aqui é, antes de dormir, né? Tentar se desligar de tudo. Então, tipo, as telas, elas estimulam muito. Elas nos estimulam bastante. Então, se você tem problema, assim,
ela já estimula por ela mesma, né? Tem pessoas que conseguem dormir, tipo, assistindo um filme, alguma coisa e acaba adormecendo, né? Tem pessoas que não. Mas o interessante, principalmente o celular, como a gente usa muito mais perto, então acaba estimulando muito mais. A luz do celular, né, estimula bastante. Até eu falando numa turma, aí uma aluna disse, realmente, eu começo a olhar e o sono, aí é que o sono não vem se eu for olhar o celular. Pois é. Então, assim, pelo menos uns 10 minutos antes de você dizer assim, você começou a sentir o sono, então deixa de lado, né? Principalmente o celular, deixa de lado. E aí, apagar a luz. A melatonina, que é o hormônio do sono, ela funciona muito melhor no escuro. É que ela vai, né? Vai nos ajudar nesse processo. E aí, tentar relaxar. E tentar... não vou dizer que não pensar em nada, porque não tem como, né? Mas assim, não pensar no estresse do dia a dia. Então, é muito importante tirar esses minutinhos, né? Porque tem gente que até a hora de dormir tá lá, né? Vidrado. E aí, o sono realmente não vai vir. Então, tentar também, outra técnica aqui para tentar aliviar o estresse acumulado, deitar na cama e começar a mentalizar um lugar calmo, uma praia tranquila. Tem gente que gosta de ouvir, né, o barulho do mar, das ondas. Tem gente que eu já ouvi de pessoas dizer assim, não consigo. Se eu ouvir o barulho do mar, da natureza, não sei o que, eu fico mais estressada. Então, encontre um som que lhe acalme. A gente tem que sempre lembrar que o ser humano é único, né? Então, encontre um som que lhe acalme. Eu já contei aqui até um exemplo, né, de uma ex-paciente minha que ela se acalmava ouvindo rock, né? Então, encontre um som que lhe acalme e tente fazer isso. Respirar devagar, lentamente. A gente sabe que a respiração ela é fundamental para a gente conseguir se acalmar, porque a primeira coisa que a gente percebe que muda no nosso corpo quando a gente está estressado, está ansioso, é a respiração. A primeira coisa. Você já sabe que tem algo ali, né? E aí, existem tipos de respiração que você pode trabalhar. Existe a respiração quadrada, que você inspira contando até 4, segura contando até 4, expira contando até 4, né? Existe também a respiração que você pode respirar por cada narina. Então, você faz 10 respirações com uma fechada, e respiração longa, né? Profunda. E volta mais 10. E aí você vai fazendo, né? Que aí vai acalmando. E aí é interessante que essa prática faça parte da sua rotina. De 5 a 10 minutos por dia, né? Tem gente que é muito bom, a meditação está sendo muito falada hoje em dia, e às vezes a pessoa acha que meditar é você ficar naquela posição de lótus e falar a um, né? Mas não, a meditação ela pode ser uma coisa bem simples. E até no YouTube tem aplicativo também de meditação guiada. Você ouve um som que lhe acalme, ou você escuta uma meditação guiada de alguém vai dando direcionamento, né? E não precisa ser meia hora, 1 hora. Então, de 5 a 10 minutos já vai fazer uma diferença grande na sua vida, né? E aí, reservar um momento do dia para descansar. É muito importante ter intervalos, principalmente quem está em home office, né? Ou homeschooling, né? É importante ter esse tempo, ter esses intervalos. E no final de semana, como eu falei, é bom se desligar um pouco, né? E não se cobrar muito. E pedir ajuda quando sentir necessidade. E aí, eu quero passar para vocês uma atividade que é chamada Espelho das Preocupações. Como é que ela funciona? Você vai dividir suas preocupações. Você vai dividir suas preocupações em 3. Então, você pode fazer até 3 colunas. E a gente dá uma dica que é você pegar 3 cores de canetas diferentes. Deixa eu até pegar aqui para fazer a interpretação, né? Porque aí fica mais fácil da pessoa entender. Deixa eu arranjar com a caneta preta. Eu vou pegar um lápis, porque a caneta preta tá difícil. Então, o que é que você vai fazer? Você vai fazer uma coluna, né? A caneta azul, um exemplo, você vai colocar o que está te preocupando, mas que depende somente de você. Qual é a minha preocupação hoje, mas que depende só de mim, né? Com a caneta preta, que é o lápis da Mulher Maravilha,
Você vai colocar o que depende de mim, o que é que me preocupa, mas que depende de mim, mas também depende de outra pessoa ou de outras circunstâncias, certo? E com a caneta vermelha eu vou colocar o que me preocupa, mas que não depende de mim. E aí vamos um exemplo, né? Por exemplo, o que está preocupando hoje tantas pessoas, mas que não depende da gente? A pandemia, né? O vírus. Pois é. Então vai para a caneta vermelha. E aí o que é que depende de mim com relação ao vírus? Higienizar as mãos, usar a máscara e etc e tal, né? E aí o que depende de mim e dos outros, a gente vai ver as ações que a gente pode fazer, mas que depende de um conjunto. Então, você vai listar. Lembrando, o que depende só de mim, o que depende de mim e de outra pessoa, de outra circunstância, e o que não depende de mim. Quando você listar, você vai pegar só aquelas preocupações que dependem de você e vai fazer um plano de ação em cima delas. Por quê? Porque é só elas que você pode mudar. Você só pode resolver as que dependem só de você. Então, nesse plano de ação, você vai colocar, né, o que depende de mim. E aí você vai colocar como é que eu estou nesse momento com relação a essa preocupação. Como é que eu estou me sentindo? Aí depois, como eu gostaria de estar? Como eu gostaria de estar relacionado a essa preocupação? A outra, tenho como fazer isso? Eu tenho como fazer? Eu tenho como, resolver essa minha preocupação? Se eu tiver como resolver, o que eu vou fazer para chegar lá? O que é que eu posso fazer? E aí, por final, quando é que eu vou fazer isso? Quando é que eu posso fazer isso? Então, como são muitas coisas, eu vou preparar e vou colocar nos stories depois que terminar a live, né? Do mesmo jeito que eu botei os aplicativos na live passada. E aí eu vou colocar isso aí, tá? Os espelhos das preocupações. Quando terminar a live, que eu salvar, eu coloco lá para vocês nos stories. Aí vocês olham e façam isso. Por quê? O que é que acontece? Muitas vezes a gente se preocupa demais com algo que não depende só da gente. E a gente fica preocupado nessa preocupação e acaba que a gente passa por cima, né, e deixa até de resolver nossas coisas, o que depende da gente. E a gente está gastando energia com coisas que não dependem da gente. E nessa quarentena que a gente está vendo muito isso, né? A gente acaba se preocupando demais com algo que não depende só da gente. Então, vamos focar, né, no que a gente pode solucionar. E aí, eu vou trazer uma frase aqui de William James, que ele fala o seguinte: a maior arma contra o estresse é a nossa habilidade de escolher um pensamento ao invés de outro. Então, aquilo que eu falei, né, agora há pouco, assim, de a gente tem que ter cuidado com os nossos pensamentos. A gente sabe que os pensamentos, eles vêm de forma assim, sem ser convidados, né? Mas aí a gente tem que aprender a filtrar, certo? Então, não sei se vocês têm alguma coisa a falar, né, sobre o estresse, como é que tá sendo para vocês, certo? Mas espero que tenha agregado bastante o que a gente trouxe. A gente sabe que a gente vive num mundo realmente muito estressado, onde desde de pequeno que as crianças já apresentam sinais, né, de estresse. Às vezes não sabem falar, mas a gente percebe nas atitudes, né? Então é muito importante que a gente atente para isso, porque faz parte da nossa qualidade de vida, né? Lúdio, tu quer falar mais alguma coisa? Eu queria reforçar, né, que a gente sempre reforça todo segundo, que nós estamos disponíveis, né, para ouvir, para acompanhar todo o corpo da escola, Colégio de Janeiro Tavares, e se você se identifica com essas situações de estresse, se por alguma razão você tem tentado seguir algumas estratégias e ainda assim sente que não está dando conta, que está insuportável, você pode procurar a gente, que a gente vai te ouvir, te acompanhar, orientar, e estamos aqui para ajudar, né, Cíntia? Isso mesmo.
E aí, espero que vocês façam essa atividade do espelho das Sim, preocupações, né? vamos Que tentar fazer, né? eu acredito que vai dar uma clareada, né, nas ideias, Sim, com porque certeza. é como eu falei, né? Você colocando no papel fica muito mais fácil, né, de Sim. resolver, certo? Então, mais uma vez, agradeço a presença de todos vocês, né, que participaram aí junto com a gente, ficaram com a gente até o final. Mas Pois é isso, um abraço, pessoal. Se cuidem, até segunda. Tchau, até tchau, a próxima Cíntia. semana. Abraço. Tenha uma ótima semana. E espere com um estresse mais um pouco reduzido. Também. Tchau, É, tchau. agora vocês aprenderam as estratégias, né? Sim, Tchau, gente. Até mais. tchau.